I say, these need to be some say, here we root to have new consent. You alive. Bom, eu acredito que a contação de história desperta o lado lúdico da criança e ela aprende, né? Queira ou não, ela está ouvindo aquela história, ela está fantasiando, ela está criando uma imaginação. E isso, com certeza, para uma redação, ela vai ter muito mais jogo de palavras, de criação. Acho fantástico o fato de contar história para a criança. Olha, eu acho que as histórias tradicionais, elas existem só que elas estão sendo contadas de uma forma diferente através dessa tecnologia. Um exemplo clássico é, você tem lá a Bela Adormecida, né? De repente você vai contar a história da Bela Adormecida, os alunos, os meninos, as crianças não interessam muito, mas hoje em dia eles transformou a história da Bela Adormecida, por exemplo, com a Malévola. Então, assim, é uma outra versão de contar a história da Bela Adormecida, vamos dizer, uma versão moderna, e que eu acho que as histórias tradicionais têm todo o seu lugar. Eu não acredito, eu tenho certeza, né? Desenvolver o despertar da imaginação da criança, com certeza ela vai ser um ser humano melhor. A criança que lê, ela com certeza ela cria mais, com certeza ela passa a vivenciar aquela literatura que ela leu e sempre ela pega alguma coisa, como se diz, ela vai ter uma moral da história ali que ela vai utilizar na vida. Olha, isso é a parte mais difícil porque tem que amar, né, o contar história, e não é qualquer um que chega e fala eu conto história, não. Primeiro você tem que amar, gostar daquilo, tem que ter toda aquela criação, aquela imaginação, e infelizmente hoje não tem tanto recurso para isso. A gente vê que quem gosta vai lutando ali o tempo inteiro. Olha, uma das melhores alunas nossa, ela é contadora de história. A mãe dela é contadora de história. Então foi até através dessa aluna que a gente conseguiu o contato com o grupo. Tá? Eu perguntei para essa aluna, pergunta para sua mãe se ela conhece alguma contadora de história, ela me indicou o grupo. E então assim, essa aluna, por ela ser uma das melhores alunas da escola, é devido a ela ter essa convivência de contar histórias, sabe? É questão de notas, questão de educação, a questão de comportamento, então tudo nela é A. Então você nota que a família, né, o contexto familiar, e trabalhando esse contexto familiar, a mãe dela, o pai é muito presente na escola, e também eles têm essa cultura de contar a história para ela, de fazer ela aprender as coisas. Então a Isla, ela chama Isla, tá? É uma aluna nota 10. Eu sou do interior, bem do interior, lá na Rocinha, então a gente tem muitas histórias. Então eu noto hoje a diferença com os alunos de hoje, é muito apartamento, é cidade, agora eles vêm de ônibus, de escolar, então eles não têm muito o que narrar de uma história. Então por isso que eu acho muito importante os pais estar contando história para eles, porque eu tenho muita história para contar, né, de criança, o que eu fazia, de árvores, de espinhados, disso, daquilo, coisa que os meninos não têm. Então eu acho muito importante isso. Entendo. Televisão. Olha, eu gostava muito, eu sempre gostei da Bela Adormecida, né? Achava ela toda. Então sempre tinha a Bela Adormecida, assim. E eu tenho um livro lá em casa, chama Dos Irmãos Grimm. E esse livro ele é de 1969.
Bom, sempre vem aquela nostalgia, né, do nosso tempo de criança, e muitas vezes a gente observa as crianças hoje e aí tem a ideia de que elas não fantasiam tanto quanto a gente. E quando você falou qual você vai contando ali, a gente viu lá os meninos se empolgando, as crianças, realmente a gente vê que a fantasia, o lúdico, ele seduz a criança, né? E a gente fica muito nostálgico disso. Ai, meu tempo também, eu acreditava nisso e eles acreditam até hoje. Isso não mudou, né? Ô, Eduardo, você, assim, você falou que você tem muita história, você poderia contar uma história pequena, assim, pra gente poder ilustrar aqui, mesmo que seja pequena? Do interior, de criança? Do interior, lúdica, pra gente poder Nossa, ilustrar. deixa eu lembrar uma história Não pode de contar. criança. Deixa eu ver aqui. Mesmo que seja mais conhecida, talvez. Não, eu sempre conto que a gente fazia, para os meninos às vezes eu conto, a gente fazia caveiras com mamão verde, você pegava o mamão verde, descascava ele, fazia caveira, o olho, a boca, colocava no escuro à noite e colocava uma vela dentro. A gente era criancinha, ficava ali olhando o pessoal passar na rua, porque quase era bem escuro a rua, aí para o pessoal assustar. Então essas coisas aí a gente vai relembrando, é como se fosse um Halloween agora que a gente está aproximando, nós estamos quase no final de outubro, mas a gente não sabia de Halloween, não tinha essa cultura americana. Mas a gente já participava dessas histórias, e aí a gente narrava várias histórias através dessa caveira criada de mamão verde. Né?